A paz, amados. Falei com a Milena, cada louvor bonito, né? Cada louvor lindo. Amados, quem é que gosta de caminhar aí? Levanta a mão, caminhar. Ixi, peraí, não, calma. Caminhar, a pé, caminhar a pé primeiro. Olha só, vou levantar mais mãos. Quem gosta de caminhar de carro? Na verdade é o seguinte, nós temos uma rotina diária, não temos? Semanal? Também? Assim, você já está pensando amanhã como você vai para o trabalho. Não é isso? Estou falando em caminhar. Nós temos uma rotina. Nós caminhamos, na verdade, todo dia. Nós vamos pensando o seguinte, bom, amanhã Deus tem que estar comigo em tal lugar, porque eu vou fazer tal coisa. E nós, na verdade, nós não treinamos isso. E hoje, Deus tem uma mensagem para você, que Ele gostaria muito de fazer parte dessa caminhada. Deixa eu ver se está funcionando aqui, Fabinho. Espera um pouquinho. Isso. Então, hoje, eu quero muito compartilhar com você essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que significa caminhando com Jesus. Eu sei que você fala assim, mas eu sou cristão, né? Eu congrego numa igreja batista lá, onde a Bíblia, né, é a nossa base da fé. Mas a verdade é que nós temos que fazer valer a pena o que Jesus fez por mim e por você. E o meu desafio esse ano é o seguinte, chegar a Jesus, eu vou fazer valer a pena o que o Senhor fez por mim. Eu tenho que fazer valer a pena. E eu estava pensando que muitas vezes, na maioria das vezes, nós esquecemos de que Jesus está do nosso lado. Como nós cantamos em uma das canções. Nós esquecemos de que Jesus já está lá na frente, já preparou tudo. E por quê? Porque nós somos seres humanos. E a nossa mente tem que ser disciplinada. Como assim disciplinada? E eu quero compartilhar com vocês essa história, que é uma história muito conhecida, mas eu vou pegar esse texto, aparece em 2 evangelhos, da de Lucas, do capítulo 24. E a partir do versículo 13, o problema é o seguinte, e se você já abre no versículo 13 nesse capítulo, você já vai pegar, e aí que eu quero meditar com você, a partir do versículo 13, porém, você tem que entender o que está acontecendo. Imagine você se dedicar 3 anos da sua vida, né, a uma filosofia de vida, obrigado, filho, a uma filosofia de vida diferente, porque você não pode esquecer que há 2.000 anos atrás nós nem existíamos. Hoje São Paulo fez 472, 74 anos. Então, 70 aí? Isso, olha só. Aí, o Brasil tem o quê? 500 e poucos anos. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode esquecer que nós ainda éramos projetos de Deus. Que essa história aqui que nós vamos ler, ela aconteceu há aproximadamente 2.000 anos atrás. Exatamente no ano que Cristo morre fisicamente. Porque o Verbo, ele se fez carne. E a expectativa daquele povo judeu era que Deus levantasse um líder para ser um rei físico, para que esse rei liderasse o povo para se libertar de Roma, dos outros inimigos, porque a história diz isso. Mas não era isso que Cristo está falando. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a potestade, não é contra a carne, sangue, é muito pelo contrário, e é difícil nós entendermos isso. Então, Jesus, ele morre fisicamente. Ele morre fisicamente. E quando ele chega no local dos mortos, é bom você vir na escola bíblica, você entender, a morte não pode suportá-lo, porque ele não tinha pecado. A alma dele estava pura. E ele ressuscita. Só que na cultura grega,
ou na cultura judaica, quando amanhece lá, domingo de manhãzinha, algumas mulheres vão lá no sepulcro. E essa história é muito linda. Eu gosto muito da versão do finalzinho do Evangelho de João. Onde uma mulher chamada Maria Madalena vai lá, eu vou pegar esse final, e ela estava aberto o túmulo. Ela fica apavorada, começa a chorar. E é muito lindo que nesse choro dela, porque ela queria ir lá, ungir, tomar conta do corpo, homens aparecem para ele: por que você está chorando? Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E na inocência dela, ela fala assim, ela pensa que, sei lá, é o coveiro. Onde é que o senhor colocou o corpo? Me fala que eu vou buscar. Quer dizer, Jesus falando com ela também. Mulher, por que você chora? Mas quando ele é mais específico, ele fala Maria. Ela identifica na voz o pastor. E ela vai tentar abraçar, ela fala assim, não me toques ainda, mas vá e diga, né, aos seus irmãos que eu estou aqui. E ela vai correndo. E quando ela encontra os irmãos que estavam com medo, porque aconteceu algo que eles não esperavam, como assim um rei? Você tem uma ideia. E Pedro e João, é muito lindo essa cena. Quando Pedro e João ficam sabendo que a Maria fala, não, você está louca, você está tendo miragem, eles saem correndo. Sai o João na frente, o Pedro alcança, aí o João chega primeiro, para ali, aí o Pedro chega depois, já entra. Quer dizer, é uma cena muito linda. Eles não tinham entendido que Cristo, ele veio para isto. Não foram os romanos que prenderam Jesus. Não foi você que matou Jesus, não foi o Judas. Ele se fez o Cordeiro Santo, que retirou todo o pecado do mundo. É muito lindo isto. E aquela cena, então, sai de cena até o versículo 12. E aí você entra comigo e eu quero que você abra a sua Bíblia a partir do versículo 13. Eu quero agradecer aqui o departamento, né, de marketing, aqui o Fábio, o pessoal que projeta aqui. É a minha Bíblia projetada ali, tá bom? Para facilitar a nossa comunicação. Combinado isso? Bom, então, dos versículos 1 ao 12, eu quero só te lembrar isso. Jesus está... Eu quero ouvir aqui, eu quero que você repita essa afirmação comigo. Jesus está... Eu não ouvi você, vai. Jesus está... Você tem que se ouvir. Sabe isso na escola? Você tem que estudar, porque às vezes você está com muita coisa na cabeça, aí você vai ter que estudar a lição, você tem que ler alto para você se ouvir, para que aquelas coisas saiam da sua cabeça. Quem é assim? Eu tenho que ler alto, eu tenho que me ouvir. E talvez é uma coisa que você tem que aprender. Por que, Cícero? Porque Jesus quer caminhar com você. E Ele te trouxe aqui, me trouxe aqui, para eu pensar nisso. Antes de você, Ele falou comigo. Eu só vou compartilhar com você o que Ele falou comigo. E é muito lindo isso, porque eu entro na história, eu me vejo lá, eu preciso me lembrar, e quando eu sair de casa amanhã, Jesus está vivo. Ok, e aí começa uma história, será? Versículo 13 diz o seguinte, e eis que no mesmo dia, que dia? O dia que Jesus ressuscitou. O dia que as pessoas ficaram sabendo que Jesus venceu a morte. E Jesus está nos lembrando isso. Ó, eu venci a morte. Eu estou vivo. Daí surgiu o cristianismo. Os seguidores de Cristo. Me perguntaram, professor, qual é a religião de Jesus? Nenhuma. Jesus não tem religião. Ele é o Cristo. E uma das afirmações, né, que esse novo Papa tem reafirmado constantemente, é que Jesus é o alicerce da igreja. Sabiam disso? Pega o primeiro discurso dele. E eis que no mesmo dia, iam quantos? Iam quantos?
2 deles para uma aldeia. Já estavam se afastando de Jerusalém. Estava equidistante. Estava aproximadamente 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam de Jerusalém. Perdeu-se a esperança física daquele que acreditava que Jesus ia resolver o problema social. O novo rei. Jesus não vai resolver o seu problema sexual, mas ele vai resolver o seu problema social. Jesus não vai te curar, mas Jesus vai te curar. Jesus, ele é Deus. E como Deus, Salvador, sendo o seu Senhor, ele pode fazer coisas inimagináveis. E esses homens estão se distanciando. E é isso que acontece. Nós não podemos nos afastar. Eu vou usar simbolicamente Jerusalém como o cristianismo, a vida de Cristo. Vou usar como referência até essa igreja. Porque aqui a base é Cristo. Não se afaste de Jerusalém. Porque Cristo não fez o que você gostaria que ele fizesse. Porque se ele ainda não o fez, é porque ele está pensando em fazer algo muito maior do que você está pensando. Então, aqueles 2 homens estão se afastando, frustrados, assim como você pode estar frustrado, querendo deixar os ministérios. Não, você não vai deixar, você não vai se afastar. Tudo que aconteceu durante o ano passado, durante até agora, na sua vida, foi exatamente o que Deus permitiu para que você fosse essa pessoa que você é hoje. Deus preparou você para um ponto de inflexão. Você vai mudar a partir de agora a trajetória da sua vida. Não se afaste, não adianta. E outra coisa, é muito lindo esse texto, quando você começa a estudar, porque a palavra Emaús, se você pedir para ir ou pesquisar, significa águas quentes. E quando você se afasta e querendo buscar, né, a segurança em outro lugar, a não ser em Cristo, não vai muito funcionar. Você não pode querer alicerçar a sua fé, a sua vida cristã, sem ser em Cristo. Mesmo que você esteja acompanhado. E esses 2 homens, é muito lindo, eu quero dizer para você isso. E ele estava distante, quanto a cidade lá? 60 estádios, não é isso? E eu quero pensar com você agora, porque 60 estádios na linguagem lá judaica, dá aproximadamente 11 quilômetros. Eu estava pensando, né? Um mês já foi desse ano, né? Um passo já foi. Temos mais 11. Que tal? Nesse próximo passo agora, fevereiro, vou esticar o pé aqui, mas olha que lindo, olha, até durante fevereiro, as coisas vão acontecer, estão acontecendo. Março, estão acontecendo. Jesus quer caminhar com você nesse ano, nesse período, e a partir de agora tem que ser diferente. Mas é uma coisa bem legal, ele não vai deixar você sozinho. Sabe quem ele colocou ao seu lado? Eu gosto muito de olhar para os casais. Porque às vezes você olha de manhã, você fala assim, né? Principalmente a mulher, né? Nossa, quem é você? Não é verdade? Não vai falar isso para a mulher não, senão você vai dormir no sofá. Porque assim, o casamento é tão importante para Deus, tão importante, que a primeira manifestação pública de milagre que ele faz em João 2 é em um casamento. E para Deus, é assim, o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se ele escolheu para estar ao seu lado, ele sabe escolher muito melhor que você. É muito mais do que você merece estar ao seu lado. Aprenda isso. E imagine, se o homem e a mulher pensar nisso, como vai ser melhor e maior o respeito entre os dois ainda.
Essa é a expectativa de Deus. Então, eu quero que você se lembre que nós temos ainda alguns meses, e nesse ano, o que te trouxe até aqui, tem que fazer agora você parar e pensar, poxa, eu estou me distanciando muito de Jerusalém, eu estou alicerçando a minha fé em algumas coisas, e eu não posso me frustrar, porque as coisas não aconteceram da maneira que eu gostaria que acontecesse. Bom, vamos embora. Mas é muito lindo que você entenda que a partir desse ano, você tem que mudar um pouco a disciplina que você tem dos assuntos que vêm na sua mente. Porque imagina aqueles dois caras caminhando. E outra coisa, por que eu perguntei se você caminha? Porque assim, poxa, em 3, 4 horas de assunto, 2 pessoas caminhando, dá para ter muito assunto, sim ou não? Eu desafio você, mas sem o celular, sem internet, a você caminhar 2, 3 horas, ouvindo um louvor, se estiver sozinho, ou conversando com alguém exatamente sobre tudo, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, o assunto deles era Cristo. O que aconteceu nesses últimos 3 anos? E a Bíblia não revela, por enquanto, o assunto. Eles estão conversando, eles estão conversando, e eles estão conversando. Então, coloque na sua mente que a partir desse ano, as pessoas que Deus colocar ao seu lado, procure conversar sobre a Bíblia. Mas eu não sei muito. Pois é, mas assim, você vai conversar do que você sabe. E você vai procurar aprender mais, para que Deus te ensine. E você vai ver que Jesus quer, literalmente, pessoalmente, te ensinar a entender a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a partir desse ano, toma cuidado, tá? A importância de conversar sobre os evangelhos. Eles iam conversando, mas não sobre os evangelhos, porque eles tinham o Antigo Testamento. É importante você entender isso, tá bom? Outra coisa, e aí, olha que lindo. E aconteceu que indo eles, lembre-se, hein? Jerusalém está aqui, eles estão caminhando. E o assunto era a Bíblia. Era Cristo. E aí, aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, quem apareceu? Quem apareceu no texto? Jesus. O mesmo Jesus se aproximou e ia com... É muito lindo isto. O alicerce, presta atenção você, jovens, adultos também, principalmente adultos, que a gente acha que a gente já sabe escolher as amizades, e o diabo vai colocando lá a falsas amizades, armadilhas, ciladas, e você lá, na sua fé genuína, humildade, de acreditar que todo mundo é correto, você acaba aí atraindo para si falsas amizades. Mas olha, é muito lindo você entender, quando as amizades são alicerçadas pela fé em Cristo, por conversas bíblicas. E é muito difícil. É claro que, por exemplo, na escola, eu não vou parar minha aula de matemática para falar de Cristo. Mas eu vou dar a minha aula de matemática como se fosse a melhor aula de matemática. E as minhas atitudes corretas, né, vão dizer que Deus eu sigo. E é muito lindo, porque assim, você precisa entender que nesse ano você tem que tomar cuidado com as amizades que você está atraindo para a sua vida, tá bom? E aí, olha só que lindo. E dependendo do assunto que você está durante o dia, quem é que você vai atrair para a conversa? Jesus. Já pensou nisso? Jesus quer muito chegar e conversar com vocês. Quer chegar lá entre vocês. Mas você não fala sobre ele. Você não fala. Você pode ver que, às vezes, os assuntos é financeiro, problema de parente, isso, aquilo, mas para um pouquinho. Os problemas estão lá fora te esperando, tá bom? Fica tranquilo, eles estão lá fora te esperando. Só que você tem a oportunidade de agora entender que se você pensar e disciplinar a sua mente diariamente a conversar com Jesus, a invocar a presença dele, ele estará com você todos os dias, mesmo que você não perceba.
ele estará lá, porque o assunto interessa a ele. Opa, esses dois meus filhos aí, eles não entenderam muito bem. E é isso que ele quer saber, ó. Mas os olhos deles estavam o quê? Como que se fez? Para que não o... Por isso que hoje todos os textos, todas as canções que foram adorados a Deus aqui, através dos textos e canções, tudo está dizendo o seguinte, olha, você quer ver? Você quer enxergar? Você quer adorar a Deus? O seu coração está ardendo? É muito lindo isso. Então, é como se o coração deles, os olhos estivessem fechados. E é muito importante você conhecer as Escrituras e não só isso, o poder de Deus. Como assim, Cícero? É que assim, se você não ler a Bíblia, você fala, mas eu não entendo. Você vai entender. Se você não ler a Bíblia, mas se você procurar ler, se você não ler, você vai entender mesmo. Mas se você começar a ler, essa sua vontade de ler, já automaticamente, é registrada no céu, e Deus, ele vai mover alguém para te ensinar. Vai colocar uma igreja no seu caminho, para você ir lá aprender. Aí você tem que mudar a sua disciplina. Que hora que é a escola bíblica lá? 5 horas da tarde? Vamos lá, chegar um pouco mais cedo. Ah, mas eu vou ficar lá 3, 4 horas. Pois é. São 3, 4 horas que pode mudar a sua mente, a sua vida. Ah, mas amanhã? Não se preocupe com amanhã. É hoje. E Deus vai abrir os seus olhos. Sabe por quê? Porque Ele estará com você. Você vai sair daqui hoje? Guarda isso. Poxa, esse cara estava conversando sobre Jesus. Jesus, se manifestou entre eles. Comece a conversar sobre Jesus com quem você está. Mas eu não sei o que falar ainda. Lê um salmo. Lê os evangelhos. Cada um lê um capítulo. Sabia disso, casal? À noite, vamos ler Mateus, vamos ler Lucas. Mas vamos só ler. Vamos ler com calma. E depois vai procurando o entendimento. É demais isso. Você vai ver como muda o ambiente familiar. Muda. Tá bom? E aí é muito importante você entender isso. Mas eu não estou entendendo. Calma. Conheça as Escrituras. E você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. Sabe esse testemunho que o Robson deu aqui? 30 anos. Quando você ouve muito testemunho na televisão, as pessoas podem até ter conquistado aquilo. Mas e o tempo? Porque dá a impressão que é fácil, eu vou lá e ganho. Não, não é. Jesus não é bete, não é loteria. Não, você vai suar, vai trabalhar. Mas assim, é muito lindo, que você vai dormir em paz, acordar em paz, porque Jesus tem um plano perfeito para a sua vida, tá bom? Aí você vai ver o poder de Deus na sua vida, você vai ter um coração grato a Ele. E olha só, e aí, Jesus então cola neles, eles estão caminhando, imagina os dois caminhando, conversando. É conversa de, viu, irmãos? É conversa de ginástica, viu? Não é? Estou fazendo ginástica. Não, tá, minha boca matar. Então, vai caminhar? Vambora. São 12 quilômetros. E, particularmente falando, 12 quilômetros dá umas 2, 3 horinhas, dependendo da velocidade, tá bom? Eu faria em 2 horas e meia, caminhando. Só para você entender. Por quê? Porque eu sou meio maluco, eu vou marcando isso, né? Então, por exemplo, daqui até a minha casa são 8, 9 quilômetros. Se um dia acabar o transporte, eu vou a pé, por exemplo. Vou chegar. Mas quem mora em outra cidade, pois aí um pouco. Não mais. Mas olha que lindo, amados, olha que lindo. Jesus, olha o que eu estou falando, olha o coração. Qual é o assunto? O que tinha acontecido? A ressurreição de Cristo. E Jesus fala assim, ei, que palavras são essas? Jesus, acompanha lá mais um. Imagina os dois conversando na frente. E Jesus, ei, que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para você. Ei, o que você tem conversado entre vocês? O que vocês estão conversando entre vocês que está trazendo tristeza para a sua vida? O que vocês têm conversado entre vocês? É uma pergunta mesmo. O que eu tenho conversado com a minha esposa que está trazendo tristeza?
Essa é a pergunta que Jesus faz. Porque conhecer a vida de Jesus não é para trazer tristeza. É para trazer uma transformação, felicidade. Olha, alguém morreu por mim. Eu preciso estudar essa pessoa que morreu por mim. Preciso entender a história. Você não vai entender muita coisa de início. Mas você vai entender depois, porque o próprio Jesus, vocês vão entender, é muito lindo. Vai ter um momento na sua vida que vai falar assim, pô, vai, deixa eu explicar, vai. Vocês não estão entendendo nada. E ele vem e explica. Então você tem que entender isso, tá legal? Então melhora as ideias entre vocês. Se o que você traz da conversa está deixando você triste, e é Jesus o assunto, você não está entendendo. Eu não tenho mais que olhar para a cruz e ver um homem lá castigado, sanguentado. Ah, mas eu preciso ver aquilo para lembrar que ele sofreu por mim. Tá, mas e se eu colocar uma cruz sem Cristo? Não vai te lembrar também? Se você conhecer a história? Porque a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. É para você pensar, Cristo tem que trazer felicidade para o seu relacionamento. Bom, aí Jesus perguntou para eles. Jesus perguntou para um do casal. O que vocês estão falando aí da Bíblia? O que vocês estão discutindo aí? Porque era bíblico. Aí um olhou para o outro, vai você, vai você, vai você. Quem fala? E um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só um peregrino em Jerusalém? Você está só de passagem aqui nessa cidade? E não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? Você está onde? Você está só de passagem aí na igreja? Você está há quanto tempo aí? Que você não está entendendo nada ainda? Mas, por exemplo, ali, olha para aquela situação. Os dois olham para ele, os dois tristes que não tinham entendido direito. Encontra um, entre aspas, que sabe menos ainda. E isso é legal você entender, sabia? Que às vezes você acha que não sabe, mas o que você sabe é o que você tem que saber naquele momento. Ah, mas tem coisas na Bíblia, lá em Gênesis, que eu não entendo. Tem coisas em Gênesis que não é para você entender mesmo. Sabia? Ah, mas eu queria tanto tirar umas dúvidas da evolução, melhor, da criação. Quando Deus criou o tempo, amado, eu vou te falar uma coisa, talvez doa seu coração agora. Gênesis não foi escrito para te explicar a origem do mundo. Gênesis foi escrito para que você entenda que Deus escolheu um povo para ser exemplo para todos os povos. É como se Gênesis começasse no capítulo 12, quando Deus dá o pano de fundo naquele momento e fala, olha, vem cá, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. É isso. Então, muitas coisas em Gênesis você não vai entender, é só teoria, ninguém tem resposta. Talvez quando você chegar no céu, você pergunte para Jesus Cristo e ele te fale, beleza? Mas não vai aumentar nem diminuir a sua fé. Porque essa é a ideia de Gênesis. Olha, eu estou escolhendo um povo para ser exemplo para todos os outros povos, mas eu amo todos os povos, Deus está dizendo. Isso é legal. Muito bem. Aí, professor, pastor, mas e agora? Mas por que apareceu Cleopas? Porque assim, quando você começa a se expor, a estar em evidência, você deixa um legado. E o seu nome fica registrado. Porém, não é essa a ideia. Antes, porém, o seu nome tem que estar registrado no livro da vida. Isso é mais importante. Porém, olha só, se destacou. O nome dele está ali. Mas, e Jesus perguntou assim para eles. Ó, escola bíblica, chamada, olha a prova. Jesus perguntou, quais? Tá legal. Eu quero ouvir de vocês, então, estão conversando. Me conta, o que aconteceu? O que você sabe a respeito de Jesus Cristo? Eu passei uma vergonha um dia, 1992. Eu ganhei uma Bíblia. Já era, professor?
desse tamanho. A Bíblia Pastoral, Ave Maria. Uma família católica, muito lindo. E eu ganhei no meu aniversário e guardei, achei bonito. Mas nem tentava ler nada. Porém, naquele ano, Deus já sabia. E que eu sempre fui católico, apostólico, romano. Eu decorava isso, mas eu não sabia o que era nesse sentido. Eu era isso aí. Porque os meus pais são. E aí, em junho, nas férias, eu fui levado por Deus a um estudo. E perguntaram assim, você já é professor? Eu falei, sou professor. Tá, e você é cristão? Sou cristão. Tá? Olha que coisa. Sou cristão, tá? E você já leu a Bíblia? Eu falei assim, não. Mas você é cristão? Sou. Você é professor? Sou. Mas você leu a Bíblia? Não. Tá, mas quem é Abraão? Eu falei, não sei. Quem eram os Jabuseus, Seduceus, Amalequitas? Tá, eu não sei. Quem foi Davi? Eu não sei. Foi assim, um monte de pergunta. Uma reunião. Tinha um aluno lá. Família me convidou. Aí ele falou, você não tem vergonha de falar que é cristão? Eu falei, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Isso foi num sábado. Aí eu fui para casa, nem sei como eu cheguei em casa, dormi. Domingo de manhã, eu falei, agora eu vou pegar a Bíblia. Não entendia nada. Chorei. E aí, 30 anos atrás, coloquei o tênis, fui correr na Caetano Álvares, fui correr lá. E na corrida, Deus falou assim para mim, você está lá gastando o seu tempo assistindo aquele monte de filme lá? Era a época de locadora, talvez vocês não entendam isso ainda, os jovens hoje. E aí eu fui numa locadora no Vila Mirim, peguei um monte de vídeo, Gênesis, as histórias bíblicas. Eu fiquei aquele domingo à tarde assistindo. E aí eu ia assistindo e ia lendo, e eu entendi a espinha dorsal. Falei, é por aqui que eu vou. Comi a Bíblia. Devorei. Mas não tinha oportunidade de ensinar. Aí Deus acaba me levando, uns 3, 4 meses depois, para uma igreja batista. Foi demais, através de um convite de aluno. Vai ter um aniversário lá na igreja, o senhor não quer ir? Acho que era um desafio, eles convidaram ter visitante e tal. Eu falei assim, eu quero. E aí começou a minha história, foi muito legal. Dentro da igreja. Me batizei 2 semanas depois já, porque aconteceu uma coisa muito legal, depois eu conto para você. Eu quero dizer para você que coisas são essas? Eu não sabia. Mas Deus me deu a oportunidade de conhecer. E é isso que Ele está dizendo para você. Você precisa se alimentar da Bíblia, que o próprio Jesus Cristo vai se encarregar de te ensinar. E eu sei do que eu estou falando. Se possível for, Ele vai lá e Ele mesmo, no poder do Espírito Santo de Deus, vai começar a te revelar coisas da Bíblia que não revelou para ninguém ainda. E é isso que acontece quando você está lendo a Bíblia. Bom, vamos lá. Vamos ver o que eles sabiam. Jesus perguntou para eles e eles responderam o seguinte: as que diziam a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você não sabia que aconteceu isso? Quer dizer, Jesus é o nosso elo. Você não sabe que Jesus é o nosso elo com Deus? Eles começaram a explicar isso. Jesus, ele era poderoso em obras e palavras entre Deus e homens, porque é uma relação vertical, depois horizontal, é isso que eles estão falando. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Quer dizer, para você entender que a nossa teologia, a teologia dele estava errada, a nossa teologia pessoal é errada muitas vezes. Quando eu falo teologia, é o sentimento que você tem de Deus. Quem é Deus para você? Qual é a sua teologia? O que você conhece de Deus? O que Deus pode fazer na sua vida?
Aí, eles estavam assim, na mente deles, os sacerdotes entregaram, os principais entregaram a condenação e a morte, crucificaram. Quer dizer, a minha teologia, a teologia, limita a ação de Deus. No plano da salvação de Deus, tinha que acontecer isso. Porque o homem que Deus escolheu lá no início, Abraão, ele mentiu, errou. O filho dele mentiu, errou. Todos foram nascendo e errando. Todos. Aí, Deus, e agora? Aí Jesus fala assim, ó, eu vou ser exemplo. Ele é o único que veio como homem e não mentiu, não pecou, não errou. Por isso que ele venceu a morte. Não tinha como aquela alma pura ficar no Hades. Bom, Jesus pode fazer muito por mim e por você, tá bom? Ele é tudo isso. Ele é um profeta, ele é Deus, e muito mais, é muito mais do que o meu conceito dele e o seu conceito. Jesus, ele é Deus. Bom, e ele fala assim, ó, aí vem aí, ó, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, que fosse resgatar Israel, levantar um rei, lutar contra Roma, contra o Império Romano. E a história vai dizer, você que estuda história, que no ano 70, depois que Cristo morre, os judeus se rebelaram contra Roma. Aí veio o general Tito, destrói Jerusalém, e aí tem uma dispersão total. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então eu quero dizer para você o seguinte, que o Jesus, ele é o nosso remidor espiritual. Ele morreu não para que você deixasse de pagar os impostos, não para que você deixasse de orar pelo seu governador, pelo seu prefeito, pelo seu presidente. Não, a gente nem faz isso muito. Nós erramos, porque Jesus pede para a gente orar por toda a autoridade. Mas ele não veio para te libertar disto. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo, ele vai falar nesse sentido, o sistema mundial. Então Jesus, ele veio para nos libertar espiritualmente. Para você não ficar mais querendo fazer só o que você quer. Não, eu vou lá porque eu quero fazer isso. Você que faz o que você quer, você é escravo da sua vontade. É muito lindo isso. Então Jesus veio para isso, era uma teologia errada para ele. Então, deixa eu acelerar um pouquinho. E ele falou assim, olha, e eles conversando. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. Se você pegar então no início, vai dizer o que aconteceu lá no sepulcro. E aí, Jesus fala o seguinte, aí Jesus se manifesta, vem cá, ó, e Jesus vai falar agora. E ele lhes disse, tolinhos, e tardios de coração, quer dizer, está com o coração duro, para crer tudo o que os profetas disseram. Nós nem estudamos nada de profeta. A gente tem uma desculpa, mas eu não sei o que disse Isaías, Obadias, Sofonias, Jeremias, eu não sei, então eu estou desculpado. Então, Jesus fala assim para eles, porque eles não tinham o Novo Testamento, ele fala assim, vocês não entenderam o que os profetas quiseram dizer. Jesus não, o Messias não viria para isso. Jesus, ele veio para algo maior do que isso. Algo maior do que o físico. E vocês são difíceis, porque o plano da salvação foi revelado nas Escrituras. E é muito lindo quando você começa a estudar, você vê que Deus estava costurando profeticamente a vinda do Messias. E lá em Daniel 9 ficou bem explícito, quando ele fala no capítulo 9 lá, o que Jesus ia vir, o tempo que ele viria, o que ia acontecer e que ele vai voltar. E Jesus então fala, vocês têm um coração duro, por isso que vocês não entendem, porque vocês querem que eu faça as coisas que vocês gostariam que eu fizesse. Quando na verdade vocês têm que entender que eu sou Deus, que eu quero o melhor para você. E aí Jesus fala, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E aí inverteu. Jesus começa a ensinar. Então, quando você abrir o seu coração para deixar que o Espírito Santo entre no seu coração e te explique as Escrituras, o seu coração amolece. Porque você está lendo a Bíblia querendo resposta para suas perguntas. E às vezes não é assim que funciona. Leia com o coração aberto. E você terá respostas para perguntas que você nem pensou ainda. E Jesus, começando por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os 24 profetas. 12 menores e alguns maiores. É fantástico. E começando pelos profetas, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava, o que dele se achava em todas as... Pode ser uma proposta de estudo bíblico, sabia? Estudar todas as profecias de Gênesis até Jesus Cristo. Né? Seria lindo isso, não seria? Para você crescer, leva um tempo, mas é possível sim, tá bom? Eu já fiz isso. E chegaram à aldeia para onde iam, que era Emaús. E aí, imagina aquela conversa de 2, 3 horas. E aí, aconteceu isso, Jesus, opa, vocês estão com o coração duro, deixa eu explicar para vocês. Mas olha, lá em Isaías aconteceu isso, ele foi falando dos profetas, todos os profetas, e chegaram na cidade. Que aula, hein? E quando chegaram na cidade, Jesus ia como que, vocês vão entrar na cidade, eu vou caminhar. E olha que lindo vai acontecer. Eu vou embora, vocês vão continuar, eu vou caminhando. E aí, eles constrangeram Jesus, eles insistiram para Jesus ficar com eles. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com... E quando eu estava lendo isso, eu achei tão lindo. Porque assim, quando Jesus começa a explicar para eles, o coração deles muda. E aquela conversa, eles queriam ouvir, igual conversa de final de escola bíblica, e às vezes final de culto mesmo, eles começam a conversar sobre alguma coisa, e culto no lar, por exemplo, os PGMs, vai longe, o horário, você tem que ir embora, você tem que acordar cedo amanhã. E vai se deixar, se tem assunto mesmo, a história, a hora passa rápido, são muitas histórias. E eles sentiram a presença de Jesus, e eles gostariam de continuar sentindo a presença de Jesus. E é isso que o poder de Deus faz na minha vida e na sua vida. Você vai ler a Escritura e você, quando fecha a Bíblia, e você sai para caminhar, sai para ir trabalhar, na sua mente tem que vir aquelas histórias. Pô, Jesus fez aquilo, Deus fez aquilo, e a minha vida é isso aqui. E Ele vai te mostrar que Ele pode fazer muito mais por você. Por isso eu acho muito importante, além de você ler a Bíblia, ir para a igreja, no seu cotidiano, você entender que você precisa sentir a presença de Jesus com você. Senhor, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. E Ele vai ficar. Ele disse isso, nós cantamos hoje. Eu estou com você. Eu estou aí dentro de você. Eu não habito em templo feitos por homens. Eu habito dentro de você. Foi Deus que te fez. É muito lindo. Quando a gente entender isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a gente vai brigar menos com a balança. E aí, aconteceu que estando, e entrou com eles na casa. Já pensou que lindo? Você chega hoje lá na porta da sua casa, Jesus, entra com a gente. Já pensou? Jesus, entra com a gente. Se convidou, ele já entra. Entra. Eu duvido vocês brigarem. Eu duvido vocês discutirem. Estou com raiva dele, estou com raiva dela. Abre aí. Abre o Salmo 1. Vamos ler. Não, eu quero ler. Vou ler, deixa eu ler. Eu vou ler um versículo, você lê outro. É sua vez agora. Vai amolecer o coração. Tá bom? E aí, e aconteceu que, estando com eles à mesa,
ele tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E é muito lindo quando você sente Jesus na sua vida e convida Jesus para entrar na sua vida, você vai entender que tudo que está ali na mesa, o seu coração muda, ele é o servidor. E quando você convida o servidor, né, o provedor para a sua vida, ele que provê tudo. Ele te serve através das bênçãos. É lindo demais. Então, Jesus abençoa a mesa. Jesus tem abençoado a sua mesa. Jesus tem abençoado a sua vida. Dê graças a Deus em tudo que tem na sua casa. Tá bom? Estamos terminando. E aí, quando Jesus abençoou e partiu o alimento, olha que lindo, quando você recebe o alimento direto de Jesus Cristo, quando você abre o coração para entender que tudo vem do céu, quem é que se abre? Os seus olhos se abrem. Você começa a ver a vida de maneira diferente. Abriram-se os olhos e o conheceram. E quando acontece isso, Jesus desaparece. Não é lindo demais? E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Olha só, aconteceu isso com você também? Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava, as palavras criaram vida. E eu estava entendendo melhor o que aquele profeta quis dizer, o que Deus fez na vida daqueles homens. E é muito lindo isso. Que a palavra de Jesus, direta do céu, ela tem o poder de transformar a sua visão das coisas. Você deixa de ser materialista, você começa a entender que tudo veio de Deus e a sua vida muda. Tá bom? E para encerrar, na mesma hora que eles entenderam isso, eles se levantaram e voltaram para onde? Para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e o que estavam com. O que eu quero dizer para você é que aqui a igreja é o local dos corações ardentes. Não existe um cristianismo verdadeiro sem você estar congregado com as pessoas que professam a mesma fé. Jesus ele vai trabalhar individualmente com cada um, através de cada situação, porque cada um é um ser para ele. E ele vai trabalhar individualmente com cada um. Bom seria isso na escola mesmo, se cada um tivesse uma avaliação diferente. Haja tempo para preparar, mas Jesus tem esse preparo individual. Mas ele gostaria muito que quando você entendesse isso, que criasse em você a necessidade de se agrupar, de se congregar. A igreja não salva, mas ela é o lugar que reúne os salvos em Cristo Jesus. E quando Jesus fala ao seu coração, você vai entender isso, tá bom? Então, Jesus vive e quer caminhar ao seu lado. Amém? Gostaria muito que você que entendeu a mensagem colocasse a mão no seu coração. Que eu vou orar por você, para que a palavra de Deus se manifeste assim diariamente no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos ler a Tua mensagem, Senhor Deus, e lembrarmos que nós precisamos caminhar contigo, Senhor, que nós precisamos andar com pessoas que querem te conhecer, que buscam a Tua palavra, Senhor, que buscam ser melhores pessoas. Nós não estamos falando aqui, Senhor Deus, de uma melhor religião. Nós estamos falando de melhor pessoas, porque eu sou uma igreja habitada por Ti, Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, ao nós sairmos desse local, Senhor Deus, que nós sintamos a Tua presença, e que eu quero colocar, Senhor Deus, cada casal aqui no Seu altar,
e pedir que o Senhor leve a paz, Senhor Deus, nesses lares, para que juntos, Senhor Deus, a sua presença seja sentida ali, e que eles possam buscar a tua palavra, e ser cada vez mais dependentes de ti, Senhor, e juntos adorar o seu santo nome. Obrigado por esse local de adoração, que o Senhor tem sustentado através dos teus filhos, e obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso provedor. Mas eu quero pedir que o Senhor continue tendo paciência conosco, no sentido de mudar a nossa rotina, a nossa disciplina, mas que nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, a ouvir as instruções, a ouvir, Senhor Deus, os profetas que o Senhor tem enviado para falar da tua palavra para nós, ó Pai. Façam com que juntos nós possamos ser um povo exemplo. Que as pessoas possam olhar, Senhor Deus, para nós e perguntarmos: que Deus você serve? Que igreja você congrega? E que sem medo, Senhor Deus, sem vergonha, eu sigo a Cristo. Eu congrego ali na Igreja Batista do Bom Retiro. Então, Senhor Deus, use as nossas vidas, nos ensine diariamente, porque a nossa vida é sua, Senhor. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Dá tempo de cantar aquela música? Não. Tem um louvor. É o plano perfeito? Tem um louvor que é o plano perfeito. É muito linda essa música. Eu desafio você a buscar conhecimento. E Deus vai se manifestar na sua vida através do poder dele. As situações do dia a dia, elas são para isso, sabia? Para te aperfeiçoar. Aí você percebe que você não consegue resolver, nem quem está do seu lado não consegue resolver, mas tem um que consegue. E ele já sabia que ia acontecer isso, e agora ele vai se manifestar na vida de vocês, tá bom? Porque o plano dele é perfeito na sua vida.